Bom, eu vou então começar a fechar os microfones, né? E Consuelo, se quiser já dar o início aí, e já inclusive passar a palavra para a nossa convidada, agradecendo aí mais uma vez a participação de todos. Pois a palavra está com você, querida, e estamos ansiosos para saber do MST nesse contexto tão difícil. Tá bem, então, que bom mais uma vez, né, estar aqui. Obrigada, Consuelo. Deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou Débora Nunes, sou integrante da direção nacional do MST, integro também o setor de cooperação, produção e meio ambiente, que tem a tarefa de ajudar no processo de organização da produção. Sou assentada da reforma agrária, né, no estado de Alagoas, moro num município chamado Atalaia. Atalaia foi um pedaço de terra dado a Domingos Jorge Velho pela destruição, né, do Quilombo dos Palmares, pela captura de Zumbi dos Palmares. Então, eu costumo dizer que ser hoje assentada, fazer parte da luta pela terra nesse território é uma forma também da gente fazer justiça, né, ao povo negro, ao povo preto desse país, que também tem uma parcela significativa de contribuição na luta pela terra, na luta pela reforma agrária no nosso país. Bom, então, eu também estou muito à vontade para a gente, de fato, fazer uma conversa, vou fazer essa introdução e que a gente possa, né, o que tiver de dúvidas, de questões, de discordâncias, a gente possa aqui fazer um momento bastante proveitoso de diálogo. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que antes de iniciar o debate em si, né, desse momento que nós estamos vivendo, nós estamos aí num cenário em meio a uma CPI, né, que foi inclusive instalada semana passada, hoje foi apresentado o plano de trabalho, mas eu penso que olhar para a história e compreender a história, inclusive o nascedouro do MST, é essencial para nós compreendermos o chão que nós pisamos hoje, a realidade que nós vivemos e toda essa sanha, né, da direita, da elite brasileira contra a nossa organização, contra o nosso movimento. Então, eu gosto muito de ter esse olhar, essa perspectiva histórica, porque penso que nos situa no momento, mas também nos projeta, né, para o futuro, para o à frente. Então, uma coisa que eu penso que nós não podemos, né, deixar de considerar é que a terra, a luta pela terra, ela é o guia da formação política, histórica, social e econômica do nosso país. Nós não falamos da história do Brasil, nós não falamos de Brasil se nós não compreendermos essa sociedade, esse país, dentro do contexto de luta pela terra, né? E isso desde a invasão portuguesa ao nosso país. Compreendendo que, né, que não é isso que nos ensinam nas escolas, mas o nosso país ele foi invadido há 523 anos, né? Quando os portugueses chegam aqui e desconsideram que aqui havia gente, aqui havia um povo, né? Os indígenas já estavam aqui. Então, se a gente pega esses 523 anos, né? E aí a história todo mundo conhece, né? Da não submissão, né, dos povos indígenas, depois, né, de todo o processo de trazer os africanos para o Brasil, então, na garantia de ter a mão de obra necessária para o projeto agroexportador daquele momento histórico. Então, isso vai permear toda a nossa história, né? Eu falo aqui de um estado que teve, né, o maior quilombo, né, do Brasil, da América Latina e possivelmente do mundo, mas que as questões que permeiam a história do quilombo, elas são latentes e existentes até os dias atuais. Então, nós não podemos desconsiderar que a formação histórica, política, cultural, econômica do Brasil, ela está estruturada no tripé do grande latifúndio, então a grande extensão, e vem desde lá das capitanias hereditárias, das Seis Marias, então é o grande latifúndio, né, as grandes extensões de terra, esse é um tripé que inclusive estrutura o aspecto social também, né, a cabeça das pessoas, então, a grande extensão de terra. O outro tripé, né, o outro elemento desse tripé, além da grande extensão de terra, do latifúndio, é a produção de monoculturas, né?
e foi há 523 anos e continua sendo, na atualidade, né, tal qual o Brasil colônia, o Brasil continua produzindo, agora não são mais só as monoculturas, agora, né, são as commodities, que é um processo de padronização, né, de algumas produções agrícolas, e continua sendo para interesse. Se no Brasil colônia era para o interesse Saiu, né? Travou. Posso desligar? E aí... Estamos ouvindo Eu bem. queria tentar mais uma vez com a câmera, porque é interessante até pela gravação, para a gente, né, Tá ter... Eu coloco aqui o Go If ou Live Meeting. Ela está perguntando se é o Go. Go, né? Então tá bem. Então tá bom. Não, vamos tentar se... Tão bonito assim. Não está cortando, né? Não, está muito bonito, por sinal.